Essa história toda ela tem a ver com a cidade, na verdade, porque a Praça Roosevelt era um terreno absurdamente complicado e muito diferente do que é hoje. Era comandado pelo tráfico e pela prostituição, e uma pessoa que descesse no metrô República e que tivesse que fazer esse trajeto aqui nessa calçada, não fazia. Ela ia pela Nestor Pestana, pela Martins Fontes, ela desviava muito para poder chegar até a casa dela, porque era um terreno intransitável aqui. Muitas mortes, muitos assassinatos, lugares que se fecharam por causa de chacinas. Então, os anos 90 foram muito cruéis, não só para a Praça Roosevelt, mas para o centro da cidade. Então, o Biju é um cinema que faz parte da história da cidade, não só da cultura brasileira, mas do comportamento do brasileiro. Porque ele foi inaugurado no início dos anos 60, em 62 exatamente, e a partir de 68 ele vai ter a característica que depois a gente vai conhecer do cinema, que é um cinema de resistência, onde ele vai enfrentar a ditadura, onde ele vai enfrentar a censura e poder mostrar para a cidade, para o país, o que não poderia ser mostrado, o que não poderia ser discutido. Nosso público de cinema era mais o pessoal universitário. Assim, na época, nosso público era perfil Folha de São Paulo. Leitores da Folha de São Paulo, basicamente. Entendeu? Então, não era bem o perfil do pessoal da praça. Alguns eventualmente iam lá e tal, mas não era o forte, entendeu? Era um cinema pequeno, numa época em que os cinemas de São Paulo eram bastante grandes. Tinha os cinemas atuais que ainda existem, são resultado, como o Belas Artes, por exemplo, ele é resultado da subdivisão de uma sala de cinema que era única e tinha muitos lugares. O Cine Biju não, sempre foi uma sala bastante pequena, a ponto dele não ter um daqueles corredores do meio que dividem a plateia em duas metades, né? Era um cinema bastante pequeno que tinha no centro e que passava não os filmes de lançamento, mas costumava funcionar quase como um cineclube, passando filmes que já tinham certo prestígio, mas não eram não estavam no circuito exatamente, né? Você entrava, era um daqueles cinemas que não tinha um ângulo muito bom, não é como o cinema de shopping, por exemplo, que tem essa estrutura de anfiteatro, de degraus, para que você veja. Então, alguns cinemas ainda são assim, como esse que tem na Fradique Coutinho, que também eles são mais ou menos na mesma altura, as poltronas são na mesma altura do chão, o chão não tem inclinação, e a tela era bem no alto. Agora, era uma tela também bastante pequena e com as cópias, pelo fato de serem fio, como no caso do que existia de cineclubes, eram cópias que já tinham rodado muito, já eram cópias antigas, então muitas vezes tinha problema de projeção, cortes, riscados e tudo mais. E quando a gente resolveu pegar o Biju, ainda não tinha acabado o Ancine, mas eu me lembro que o que nos fez decidir pegar o cinema e devolver ele à cidade foi: nós estamos vivendo tempos muito difíceis, porque eu fiquei sabendo, por exemplo, o Teatro Augusta, aqui da Rua Augusta, um teatro importantíssimo da cidade, fechou, ninguém falou nada, não teve manifestação, não teve nada, fechou as portas, tá lá uma placa para alugar, e a gente já não faz mais nada, né? A gente está vendo todos esses absurdos acontecendo, a gente não vai mais para as ruas. Eu não sei o que está acontecendo com o nosso país. Mas a gente tinha essa consciência, sim, de que a gente precisava fazer alguma coisa, porque são vocês aí que interessam para a gente. É o futuro, cara. São vocês que vão ter que continuar essa história. E se a gente for fechando as portas de tudo, que futuro a gente vai ter? O que a gente pode esperar do futuro, né? Quando o Cine Biju teve a sua fase áurea, vamos chamar assim, que é lá nos anos 70, ele era um cinema assim que pegava o que se chama de dobra dos filmes. Sabe o que é? Assim, os filmes vão para a sala de cinema
E hoje eles chamam, é o que eles chamam de cine semana. Então o filme entra na quinta-feira e fica até quarta-feira em cartaz. Aí se ele for bem de bilheteria, para a média da sala, ele dobra a semana. E aí ele eventualmente, ou ele fazia isso, ele pegava a dobra de outros cinemas, tipo o Coral, sei lá o que, o Belas Artes, não sei o que, porque ele tinha essa relação. Ele passava muita reprise, não sei o que e tal, como a gente, só que a gente fazia ciclos, ele passava mais reprise, ele tinha uma programação bem mais preguiçosa, a gente passava, sei lá, 3, 4, 5, 6 filmes por semana, enfim, tinha uma programação mais diversa. Isso era um problema também, porque isso encarecia a programação também, entendeu? A gente não podia deixar essa memória morrer, principalmente nos tempos que se vão, assim, né? A gente está vivendo um momento muito complicado em relação à liberdade de expressão, sobretudo, e a gente espera que o Biju, a partir de agora, seja um bunker de resistência, onde vocês que estudam cinema e que serão o futuro do cinema no país, possam nos ajudar, porque aqui eu acho que de verdade ninguém vai soltar a mão de ninguém, né? Uma coisa que pegava muito, que não aparecia, que não podia aparecer, era a tortura, né? Os filmes que falassem de tortura, tipo o Z do Costa Gavras, esses filmes eram proibidos na hora. Agora, os filmes do neorrealismo mesmo, como Roma, Cidade Aberta, eu me lembro de ter visto, que era um filme de 45, então para passar naquela época só em retrospectivas, não era uma questão de proibição, mas é porque era um filme que já fazia parte dos clássicos. Mas eu me lembro de ter visto o Roma, Cidade Aberta, filmes assim contra o nazismo, filmes sobre a situação social da Itália, e tinha assim casos sexuais filmes sexuais mais ousados, tipo o Pasolini, estou lembrando por causa dos italianos, né? O Pasolini fez aquele Salò, o 120 Dias de Sodoma, e era um filme muito pesado para os padrões e o famoso Último Tango em Paris, né? Esse Último Tango acho que eu vi no Biju, sim, e era um filme que tinha algumas cenas que eram consideradas muito pornográficas, e daí foi censurado, né? Mas eram filmes assim, sexo sem dúvida, e política, resistência política e tortura sem dúvida. Eu me lembro de alguns filmes que chegaram a ser lançados e foram censurados depois. Um chamava Classe Operária Vai ao Paraíso, era um filme italiano. Isso para lembrar dos filmes assim que... Eu me lembro da Laranja Mecânica, eu devo ter assistido lá também, que foi aquele famoso caso de censura que você deve conhecer, que eles permitiram, mas eles puseram só uma bolinha onde as mulheres nuas passavam. Então tinha uma bolinha que tentava perseguir aquilo que havia para ser perseguido. E então eles tinha Laranja Mecânica, outro que era Zabriskie Point, era um filme do Antonioni também, que era um filme que mostrava, que eu me lembro, uma comunidade alternativa, mas não era necessariamente uma censura, uma crítica ao capitalismo, ao sistema de consumo, mas não era algo que tocasse em algum ponto especialmente sensível para os militares brasileiros. Mas eram filmes que estavam sendo proibidos e que havia chance, não que o Biju passasse filmes, uma vez esses filmes proibidos, ninguém passava mesmo, mas você ia assistir os filmes antes deles serem proibidos, você já ia assistir, e o lugar para assistir, para quem tinha menos de 18 anos, era o Biju. O que está acontecendo agora é a volta da censura, né? Por exemplo, eu não tenho números exatos, mas quando a gente fala de lei rouanet, leis do audiovisual, etc., a gente está falando de isenção fiscal, né? São projetos que o governo tem para categorias X, Y, Z. E no cinema a gente vê, por exemplo, quando um filme é incentivado, ou quando a gente vai para o teatro e para os musicais, são distribuídos muitos ingressos gratuitamente.
Enfim, é uma indústria muito potente, que emprega muita gente e que está sendo ameaçada. Por quê? Porque nós estamos correndo o risco grave das nossas liberdades serem perdidas. E acontece desse jeito, aos poucos, mas o que está acontecendo, sim, as nossas liberdades estão sendo ameaçadas e começa por aí. Então eu quero convidar, sim, que vocês venham para uma experiência, nos ajude a pensar isso, nos ajude a deixar essa chama acesa, né? Isso precisa resistir, isso precisa romper aí a história e apontar futuros bacanas para os que virão.